Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física aqui para a segunda série, beleza? Bom, meus anjos, uma boa noite para a galerinha de Campo Largo que está acompanhando a nossa aula. Uma boa noite também para a galerinha de Palmeira que também acompanha o nosso encontro de hoje. A todos que estão com a gente pelo YouTube, também é um prazer estar aqui com todos vocês. E a gente está iniciando mais essa aula de Física, tá? Mais esse encontro semanal da nossa disciplina. E hoje a gente vai iniciar o tema de ondas, tá? A gente vai compreender um pouquinho mais sobre a ondulatória, sobre esse fenômeno que é temática agora do nosso último bimestre, beleza? Então, os últimos meses aqui do nosso ano letivo, a gente vai estar falando sobre as ondas, iniciando hoje esse tema, beleza? Bom, galerinha, para a gente conferir o nosso tema de hoje, a gente vai aqui para a nossa telinha inicial, em que a gente vai encontrar o nosso conteúdo, como eu falei para vocês, ondulatória, é o nosso tema de hoje. E dentro desse tema, a gente vai conceituar o que seria onda e também a gente vai classificar as ondas de três formas. A gente vai classificar essas ondas a partir da sua natureza, que pode ser mecânica ou eletromagnética. Nós vamos classificar de acordo com a sua vibração, que pode ser uma vibração longitudinal, transversal ou mista. E nós também iremos classificar essas ondas de acordo com a sua propagação, que pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Perfeito? Então, nessa data do dia 6 de outubro, disciplina de Física, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês para trabalhar esse tema. Ondulatória, conceitos de onda e classificação da onda. Bom, galerinha, continuando aqui, vamos observar o nosso objeto do conhecimento, que é o conteúdo de hoje, nossos objetivos, em que eu vou te apresentar as principais características das ondas, diferenciar a onda do tipo mecânica para a onda eletromagnética, que seria classificá-la quanto à natureza, e também classificar as ondas de acordo com a sua propagação e a sua vibração. Teremos um momento também de prática. A gente vai resolver questões durante a aula e também para casa. Perfeito? Começando então o nosso encontro de hoje, vou pedir para que você já pegue seu caderno, já pegue seu lápis, sua borracha, todo o seu material escolar, e fique atento aos detalhes que eu vou comentar aqui durante a nossa aula, tá bom? Então, para a gente começar a nossa definição do que seria onda, eu queria que você pensasse, imaginasse em quais situações do nosso cotidiano nós temos a presença de ondas. Será que essa aula ela está associada à ondulatória? Você está assistindo agora essa aula. Será que associa ao conteúdo do nosso encontro de hoje? Será que o fato de você já estar me vendo, só estar vendo você, só de você estar me vendo através da TV, através do teu computador, do teu celular, será que tem onda associada na tua visão? E de você estar me ouvindo, será que também está associada a essa situação? Então, galerinha aqui do YouTube disse que em todos os momentos a gente pode associar a ondulatória, né? Muitos momentos a gente pode estar associando a ondulatória. Muitas situações do nosso dia a dia a gente pode estar associando a esse conteúdo. Por quê, professor? Porque ondulatória é a área que estuda as ondas. E as ondas são qualquer perturbação, olha só, qualquer perturbação que se propaga em um meio.
quando a gente fala meio, eu quero que você lembre de lugar. Tá? Então, onda é definida como um pulso, uma perturbação em um lugar. Quando eu falo que essa onda ela se propaga, jovens, é porque essa perturbação, que é a onda, que ela se propaga em um lugar, ela vai estar sendo transmitida por esse lugar. Tá bom? Sendo transmitida aí, nesse lugar, nesse espaço, né? A menos que você esteja no espaço, pode ser que lá no espaço também tenha onda, sabia? Pode ser que lá no espaço eu também tenha uma presença de ondas. A gente vai já falar sobre isso também. Algumas não, porém existem algumas outras ondas que sim, tá bom? E o mais importante, que quando essas ondas elas perturbam um lugar, elas perturbam um meio, perturbam uma região, elas vão transferir alguma coisa. Elas vão transferir uma informação. Essa informação que elas vão transferir é energia. Tá? Elas fazem a transferência de energia. Porém, elas não transferem matéria. Não há transferência de matéria durante a propagação da onda. Então, recapitulando, onda é qualquer perturbação, qualquer vibração. Anote aí, qualquer vibração que ocorre em um lugar, que ocorre em um meio. Beleza? O som seria uma onda? A onda sonora, como é que ela pode ser uma onda? O som de um sino se propagando no ar seria uma situação de onda se propagando em um local. O sino é a fonte dessa onda. É a origem dessa onda. Toda vez que a gente fala fonte, eu quero que você lembre que é a origem da propagação da onda. Beleza? Entre a fonte e o receptor, que é quem recebe a onda, você tem várias partículas materiais, não tem? Várias partículas de ar. Então você tem aqui, olha só, várias partículazinhas do ar nessa região aqui. Como é que a onda, nesse caso sonora, ela vai chegar da fonte, ela vai sair da fonte e chegar no receptor, que é o rapazinho aí da imagem? Ela vai entrar em contato com as primeiras partículas, as partículas próximas ao sino. O que acontece com essas partículas, professor? Assim que essa onda, a energia dela, entra em contato com as partículas, inicia um movimento vibratório nas partículas. As partículas elas começam a vibrar. Beleza? Essas partículas que estão vibrando, elas não vão se transmitir diretamente para o receptor, não. Elas vão só vibrar naquela mesma posição e colidir com as partículas seguintes. Depois, professor, o que vai acontecer? Essa segunda partícula que colidiu com a primeira, ela vai receber a energia, vai vibrar e atingir uma terceira partícula. E esse movimento de vibração vai passando de partícula em partícula até chegar no receptor.
Então, o som é uma onda por quê? Porque ele causa uma vibração, ele causa uma perturbação em um lugar, que nesse caso é o ar. O ar é o componente, é o meio que existe entre a fonte, que é o sino, e o receptor, que é quem está ouvindo esse sino tocar. Então, nesse caso, coloca teu nome aí no YouTube, esse mouse GM13. Coloca teu nomezinho, quero saber o nomezinho correto dessa conta que está falando com a gente, tá? Então, galerinha, você falou que a menos que seja no espaço, né? A menos que você esteja no espaço, você tem ondas em todas as situações. Nesse caso, a onda sonora, ela seria uma onda que não se propaga no espaço, lá no espaço onde você tem os planetas. Não se propaga, professor? Não, porque essa onda ela vai necessitar dos meios materiais. Ela necessita da partícula sólida, ela necessita da partícula líquida, ela necessita da partícula gasosa para que haja a transmissão de energia. Certo, galerinha de Dom Inocêncio? Então não esqueça, uma onda é uma perturbação em um meio, ou seja, é uma vibração em um local. Essa vibração, ela vai transmitir energia, porém não transmite matéria. Ou seja, as partículas do ar, elas não vão se movimentar da origem até o receptor. Elas só vão vibrar. A vibração não é uma movimentação. Porque se você pensar, vibrar, a partícula ela está a todo momento voltando para o seu ponto de origem. Se mover seria ela sair de um ponto, ir para outro e não voltar mais. Mas como ela está num movimento repetido, movimento oscilatório de vem e vai, ela só está vibrando. Ela não está sendo transmitida, tá? Então, por isso que eu preciso de uma partícula colidindo com outra para que haja transferência de matéria. Bom? Certo, Dom Inocêncio? Dom Inocêncio já me deu uma boa noite. Prazer estar aqui com vocês, galerinha de Dom Inocêncio. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos para a nossa aula. Jovens, continuando aqui, a gente vai iniciar a nossa classificação das ondas. Olha só. As ondas, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem, de três maneiras, perdão. Elas podem ser classificadas quanto à natureza, que é essa primeira maneira. Eu também tenho a classificação quanto à vibração e também quanto à propagação. São essas três formas de classificar as ondas. Quanto à natureza, eu posso classificar essas ondas como mecânicas ou eletromagnéticas. Olha só, quanto à natureza, essas ondas só podem ter duas naturezas. A natureza mecânica e a natureza eletromagnética. O que é uma onda mecânica, professor? Ela se propaga apenas na matéria. O lugar que ela se propaga tem que ser um lugar que tem matéria. Ela se propaga no líquido, ela se propaga no gasoso, ela se propaga no sólido. Tem que ter matéria. Beleza? Professor, então aquela que a gente estava vendo, né, a onda sonora, ela é uma onda que se propaga na matéria, né? Isso. Então ela é mecânica? Exatamente. Professor, o senhor colocou aí uma onda numa corda. Isso. Quando você faz uma corda vibrar, você está malhando aqui na academia, e aí
você utiliza aquele exercício de mover uma corda. Quando você realiza esse exercício, você está realizando o movimento de promover uma pulsação na corda. Você flexiona a corda e transmite uma vibração por ela. Então a corda vai sofrer uma propagação de uma onda. Essa onda que faz a corda vibrar é uma onda mecânica. A natureza dela é mecânica. Tá bom? Voltando aqui para a nossa telinha, a gente tem um exemplo também das ondas do mar. Nas ondas do mar, eu preciso da água para que tenha a onda. Sem água, eu não vou conseguir propagar a energia da onda do mar. Tá? Então, se você perceber, necessariamente eu tenho que ter matéria para que haja propagação de ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio material. Elas podem se propagar na matéria? Podem. Mas elas também podem se propagar no vácuo. O que é o vácuo, professor? É um meio que não há matéria. É um meio que não há matéria. O vácuo é esse meio. Exemplo, olha só, tu tens luz, ondas de rádio e Bluetooth. São alguns dos vários exemplos de ondas eletromagnéticas. Nesse tipo de onda, por exemplo, a luz, a gente pode citar a luz do Sol chegando ao nosso planeta. A luz do Sol chegando ao nosso planeta, ela sai lá do Sol, enfrenta o vácuo do espaço e depois chega ao nosso planeta, que é onde tem gás, tá? Onde tem atmosfera. Beleza? Então, galerinha, você vai observar a existência de vácuo, que é um local, que é uma região, na verdade, que é um meio não material, um meio que não há matéria. E você também vai observar que essa onda ela se propaga facilmente aonde existe matéria. O meio gasoso que compõe a atmosfera é um meio material. A atmosfera tem partículas de gás carbônico. Você tem partículas de gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio. Vários gases compõem a nossa atmosfera. Então, você tem a presença do vácuo, nesse caso, que é onde não há matéria, e também você tem a presença dos meios materiais, que é onde existe matéria. Se propaga nos dois. Tá bom? Jovens, continuando aqui, a gente vai observar exemplos, olha só. Eletromagnética, eu tenho a luz, né? Como eu estava falando para vocês. Ao sair do Sol, essa luz ela pode passar pelo vácuo do espaço, que é um meio sem matéria, sem partículas materiais. Pode passar por uma atmosfera gasosa e, quando chega aqui na Terra, que está chovendo, por exemplo, a luz passa pela água também do mesmo jeito. Então, independente se eu tenho matéria ou se eu não tenho, a luz se propaga de todas as maneiras. Já uma onda num lago seria uma onda mecânica. Por quê? Porque eu tenho a necessidade da água para produzir a oscilação naquele meio. Sem água, eu iria produzir ondas nesse lago? Não iria.
Então, eu tenho a necessidade das partículas materiais para a onda se propagar. Show de bola? Então, quando você joga uma pedrinha no lago, que começa a formar aqueles círculos concêntricos, né? Aqueles círculos que têm o mesmo centro, um círculo dentro do outro. Ali você tem a formação de ondas na água. Aquela onda é uma onda do tipo mecânica, porque ela tem a necessidade de matéria. Ela tem a necessidade das partículas da água daquele lago para que haja a propagação. Galerinha, observando aqui com atenção essa telinha, a gente vai observar aqui exemplos de ondas eletromagnéticas. Tá bom? Exemplos de ondas eletromagnéticas. Todas essas ondas aqui são ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, luz visível que fica exatamente entre o infravermelho e o ultravioleta, raio-x e raio gama. Raio-x não é só o exame de raio-x não, tá? Raio-x é uma onda que nós vamos produzir o exame de raio-x. É através do raio-x, através da onda de raio-x, que nós temos o exame de raio-x. Bom? E também temos os raios gama. Cada uma dessas ondas tem uma função. Cada uma dessas ondas tem uma aplicação. A gente vai falar mais na frente, tá? Sobre cada aplicação delas. Eu só quero que você conheça essas ondas primeiro. Beleza? E essas ondas, elas são divididas, você vê que cada faixa desse conjunto de ondas, que tem um nome, tá? Esse conjunto de ondas, ele tem um nomezinho. Ele é chamado de quê, professor? Espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético. Ok? Esse espectro eletromagnético você tem sendo composto por onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz. Você tem ultravioleta, raio-x e raios gama. Bom? E ali embaixo você tem uma siglazinha, né? VAV. VAV. Essa sigla é para você decorar não, você lembrar, né? Das cores que compõem a luz visível. Na ordem. Vermelho é o primeiro V. O primeiro A é o alaranjado. O segundo A é o amarelo. O segundo V seria o verde. O terceiro A seria o azul. O quarto A seria o anil. E o último V seria o violeta. Você tem aí todas as ondas, as cores de ondas luminosas que compõem a luz visível. Tá? Eu queria que a gente desse ênfase nesse espectro eletromagnético em 3 pontos. O tamanho da onda, a energia da onda e a repetição dessa onda.
Vamos lá. As ondas, elas são colocadas aqui nessa maneira de acordo com a frequência dela. Tá? De acordo com a frequência dela. As ondas mais próximas das ondas de rádio, elas vão ter dimensão grande, seria o tamanho dessa onda. Por exemplo, as ondas de rádio, elas podem chegar da dimensão de prédios. Só para você ter uma noção do tamanho das ondas de rádio. Tá? Então, quando eu falo comprimento de onda, que é esse símbolozinho aqui, ó, parece um Y de cabeça para baixo, eu estou falando da dimensão da onda. Essa letra é uma letra grega chamada lambda, tá? Lambda. Ela vai representar o comprimento da onda. Bom, as ondas que são próximas das ondas de rádio, elas são ondas grandes, elas são ondas de grande comprimento. Por serem ondas de grande comprimento, elas repetem menos, elas têm menor frequência, elas têm baixa frequência. E por terem baixa frequência, elas também têm baixa energia. Então são essas três características que você deve levar das ondas próximas às ondas de rádio. Então, as ondas de micro-onda, as ondas do infravermelho, a luz, todas essas ondas, elas são ondas de baixa frequência, ou seja, baixa repetição e baixa energia, além de serem ondas grandes. Tá? Já as ondas mais próximas aos raios gama, como por exemplo ultravioleta e raio-x, são ondas pequenas, chega a ser menor que o átomo, elas têm uma grande frequência e uma grande energia. Aí que está o perigo. Essas ondas, ultravioleta, raio-x e raios gama, elas são ondas que são pequenas, o raios gama é menor que o átomo. E, por conta disso, tem alto poder de penetração no nosso corpo. Elas podem penetrar no nosso corpo com facilidade. E mais, essas ondas, essas três últimas, elas são chamadas de radiação ionizantes. Elas podem alterar a composição das moléculas, das células do teu corpo, provocando aí a geração de tumores. Tá? Mais na frente, como eu disse, a gente vai falar sobre esses tópicos todos. Então eu quero só te apresentar aqui o espectro eletromagnético. Tá? E que esse espectro ele é diferenciado, cada onda nesse espectro, pela sua frequência. Cada onda dessa tem uma frequência diferente. Que essa frequência ela vai aumentando para as ondas que estão mais próximas do raio gama. E a energia também vai aumentando para as ondas que estão próximas ao raio gama. Bom? Jovens, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta que vocês possuem? Galerinha de Campo Largo, Dom Inocêncio, Paulistana, os meus lindos de Paulistana e
Galerinha de Palmeira. Galerinha de Gurgueia também está aqui com a gente, né? Vou continuar aqui, tá? Já que não teve interação aí de vocês, então não tem dúvidas, né? Continuando aqui, galerinha, nós temos a outra classificação para as ondas que nós estamos estudando. A outra classificação para essas ondas seria classificá-las quanto à direção de vibração, tá? A direção de vibração, galerinha, seria dizer as formas como essas ondas elas podem vibrar. Elas podem vibrar na forma transversal, na forma longitudinal e também elas podem vibrar num formato misto. Esse formato misto ele é interessante. Vou já falar sobre ele. A transversal, o movimento da onda é de uma vibração perpendicular com a propagação. Perpendicular é que forma um ângulozinho de 90 graus, né? Então não esqueça, perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Professor, como assim a vibração ela é perpendicular à propagação? Vamos lá, olha só. Vibração sempre está associada ao movimento de vem e vai. Então, por exemplo, nas ondas transversais, esse movimento de vem e vai, por exemplo, pode ser para cima e para baixo, na vertical. Tá? Esse movimento de vem e vai é para cima e para baixo, na vertical. Então é isso que está acontecendo. Olha só, eu tenho um movimento oscilatório aqui, ó, de baixo para cima e de cima para baixo. Isso na vertical. Galerinha, mas a onda ela é levada na horizontal. Ela é transmitida na horizontal. Então você está observando que a onda ela tem uma propagação na horizontal. Ela é levada, ela é transmitida para o lado e não para cima e para baixo. Então, à medida que ela vibra, à medida que ela sobe e desce, ela vai subindo e descendo e caminhando para o lado. Se você perceber, o ângulo que existe entre a setinha azul, que indica a vibração, e a setinha vermelha, que indica a propagação, é um ângulo de 90 graus. Então, isso quer dizer que essas ondas elas são perpendiculares. Porém, existem as ondas longitudinais. As ondas longitudinais são ondas que a vibração coincide, ou seja, é paralela com a propagação. Paralela seria a gente dizer, olha só, que a propagação da onda continua sendo para a direita. É para o lado. Não é isso? A propagação da onda é para o lado, na horizontal. E o movimento de vem e vai, o movimento oscilatório, está sendo representado aqui para frente e para trás
pelas setinhas azuis. Então, ao mesmo tempo que a onda ela vai para frente e para trás, oscilando na mesma posição, ela caminha para o lado na horizontal. Então, esse movimento de vem e vai e o movimento de levar a onda acabam sendo paralelos. Nesse caso da longitudinal, você vai observar que eu inicio aqui a vibração, olha só. Iniciei aqui a vibração. Essa vibração, ela vai vibrar, mas se deslocar para o lado. Novamente, olha só. A vibração começou aqui desse lado. Então, eu tenho a vibração da onda na horizontal e ela está se deslocando também na horizontal. O mesmo fato dela ir e voltar, que é esse movimento de vai e vem, que é o movimento de vibração, está na mesma direção que a movimentação da onda, que é a propagação dela. Porém, a transversal, você já não tem esse mesmo fenômeno acontecendo. A transversal, ela vibra para cima e para baixo e se desloca para o lado. Então, você vai observar que ela sobe e desce, mas também caminha para o lado. Beleza? Então, essa é a situação quando uma onda ela é transversal. Beleza? Professor, e como ela é uma onda mista? A mista é uma mistura dos movimentos da transversal e da longitudinal. A vibração, o movimento vibratório nas ondas mistas é um movimento vibratório transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem as ondas do mar. As ondas do mar, muitas vezes você imagina elas ondas turbulentas, né? Por que elas são tão turbulentas, professor? Porque, ao mesmo tempo que elas são longitudinais, elas também são transversais. Olha só. Você vai ter a propagação dessa onda para o lado, na horizontal. Porém, analise a vibração dela. A vibração é ela sempre permanecer no movimento de vem e vai. Então, você percebe que, ora, a onda leva esse objeto para o lado, ora, o objeto vai para baixo. Depois, esse objeto ele vai para a esquerda da tela, depois ele sobe e o movimento se repete. Então você vai observar que em alguns momentos a propagação e a vibração coincidem, como nesse primeiro momento aqui, e nesse terceiro momento aqui. E há momentos que a vibração e a propagação são perpendiculares. Um está na horizontal, enquanto o outro está na vertical. Que é o caso do momento 2 e do momento 4. A vibração está para cima e para baixo, enquanto a onda está se deslocando de acordo com a setinha vermelha. Então você vai observar que aqui, nas ondas mistas, eu tenho uma mistura da vibração transversal juntamente com a vibração longitudinal. Perfeito? Bom, galerinha, a gente vai finalizar aqui o nosso primeiro horário, tá? A gente classificou as ondas quanto à natureza e quanto à sua vibração agora nessa primeira aula. E na segunda aula, daqui a pouquinho, a gente vai classificar quanto à sua propagação, tá bom?
e a gente também vai finalizar a aula só com exercícios, certo? Te aguardo já já no nosso segundo encontro. Até lá, jovens!